Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que tentamos descomplicar o futebol. O meu nome é Francisco Martins e, como sempre, tenho comigo o Tomás da Cunha. Viva, Tomás! Olá, Francisco. Olá, o Rui também. Um grande abraço a todos. E o Rui Malheiro. Olá, Rui! Viva, Francisco! Viva, Tomás! E cumprimentos a todos que nos ouvem. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Aproxima-se mais uma emotiva jornada europeia, mas o derby ainda nos está no pensamento, por isso vamos arrumar desde já essa memória, começando por conversar sobre o empate a um golo entre Benfica e Sporting. No Estádio da Luz surgiram protagonistas inesperados, como Maxi Araújo, equipado com acutilância, e Richard Rios, que correu por todo o campo. Antes de se poder dizer que o jogo teve duas partes distintas, Rui Malheiro, os primeiros 45 minutos já nos tinham brindado com momentos de domínio alternado. Sim, e sobretudo há que salientar os 26 primeiros minutos da equipa do Sporting. O Sporting entrou muito forte no jogo, mostrou capacidade para sair desde trás de forma apoiada. O Benfica falhou, na minha opinião, os tempos de pressão. Isso também permitiu que a equipa do Sporting tivesse tempo para pensar e para executar da melhor forma, conseguir entrar em algumas ocasiões no corredor central. E a verdade é que a equipa do Sporting foi claramente mais forte, juntou isso também a pressão alta para fechar a entrada de bola, principalmente no receptor, não tanto para condicionar o portador, e creio que isso foi muito importante para a equipa do Sporting, não só ter criado a primeira oportunidade de golo, que surge num erro do Benfica que se repetiu, neste caso foi o Sudakov, foi condicionado pela equipa do Sporting a dirigir-se para o corredor direito sem virar costas, face à falta de uma linha de passe vertical quando o Benfica recuperou a bola na sequência de uma bola parada lateral, passou para o Oshnes e o Oshnes acabou por ser desarmado pelo Soares, que numa diagonal obrigou o Trubin a uma boa defesa com o pé. E isso antecipou o lance do golo. É um erro garrafal do Trubin em vários momentos, mas principalmente no primeiro momento. Há um atraso do Dedić, mais uma vez de costas para a baliza, para o Trubin, e acho que o Trubin, sobretudo confirmando aquilo que José Mourinho disse, que não queria triangulações na primeira fase de construção, faz um passe a queimar para o Enzo Barrenechea, que acaba por ser surpreendido pelo Yulman, e é curioso ver que a equipa do Sporting naquele momento já tinha desenhado um losango sobre o Barrenechea, o que permitiu que a recuperação do Yulman redondasse uma assistência para o Pote, que limitou-se a fazer um passe para a baliza. E volto a frisar, creio que o Trubin podia ter feito mais, principalmente se tivesse abordado, tal como fez no lance de Soares, o lance com os pés e não, fê-lo com as mãos, e chegou tarde ao lance e não foi capaz de travar o remate de Pote. A verdade é que a equipa do Benfica não reagiu imediatamente à desvantagem, e creio que até que o golo surge contra a corrente do jogo, o golo do empate, ainda que me pareça que o Benfica, sobretudo ali a partir do minuto 20, 21, e percebe-se, vendo principalmente a repetição do jogo por uma câmara vista de cima, que o Oshnes estava a dar indicações para o Benfica mudar a pressão, e a verdade é que o Rio estava a ser arrastado muitas vezes para o corredor lateral esquerdo do Sporting, atrás do Morita, e a equipa do Benfica desequilibrava muitas vezes no corredor central. E ali houve um acerto, não só do Oshnes a ficar mais preocupado com o Morita, com o Rios a não perder o espaço central e sobretudo com o Barreiro a não ter, em algumas ocasiões, entradas, sobretudo saídas para a pressão muito precipitadas sobre o Diomande. Isso fez com que condicionasse mais o Yulman e o Benfica forçasse em alguns momentos a entrada de bola no Gonçalo Inácio para utilizar o pé direito, condicionando-lhe a saída pelo pé esquerdo. A verdade é que o Sporting, no minuto anterior ao golo do Benfica, tem o seu último remate à baliza, e isso é muito curto, pensando naquilo que foram os primeiros 26 minutos do Sporting, e a partir daí há um ascendente do Benfica. O Benfica, com o empate,
tornou-se uma equipa mais agressiva, quer do ponto de vista ofensivo, quer do ponto de vista defensivo. No entanto, pareceu-me também sempre que a equipa do Benfica teve dificuldade, quer em criar um grande volume ofensivo, mas sobretudo em ter valor ofensivo. Essa foi a maior dificuldade do Benfica. Numa segunda parte também, em que o Benfica voltou a ter ascendente, mas teve sempre dificuldades a chegar de forma limpa às zonas de finalização. Basicamente acaba por ter 5 remates, 4 de fora da área, e o lance mais perigoso é um lance de bola parada que acaba até por não ter conclusão, por muito mérito de Luís Soares em momento defensivo. Salientar que as trocas dos dois treinadores também não proporcionaram nada de particularmente novo e acutilante no jogo, não foram as melhores substituições, tendo em conta a prestação dos jogadores que entraram. Creio que no caso do Sporting, talvez já alguns jogadores sentindo as dificuldades físicas que se confirmam para o jogo de logo à tarde, mas no caso do Benfica não creio que tenha havido grande argúcia do ponto de vista ofensivo em querer tornar o jogo diferente. E acaba por ser a expulsão do Bresciani, já nos instantes finais, a grande marca da parte final da partida. Este tipo de jogos, Tomás da Cunha, causam sempre alguma alergia aos mais criativos e talvez por isso o gol do Sporting, embora marcado por Pedro Gonçalves, tenha resultado do trabalho operário de Yulman no momento de pressão alta em que os Leões se evidenciaram. E essa pressão acaba por explicar também a entrada mais forte do Sporting. Forçou muitos erros na construção do Benfica, não só do Barrenetxea nesse lance, embora o Trubin também não tenha facilitado com aquele passe tendo pressão pelas costas do argentino, mas também o Auschwitz. Há um ajuste muito importante que passava por ter o Geni a baixar com o Dal e o Fresneda mais solto para apertar o Sudakov por dentro, e na primeira meia hora o ucraniano raramente conseguiu rodar. É também um dos motivos para que depois o Benfica, mais à frente no jogo, tenha conseguido crescer, o Sudakov mais baixo, a conseguir alargar o tempo de ataque do Benfica, tomando boas decisões na maior parte dos casos, mas isso não aconteceu na primeira meia hora. E depois com a tal dificuldade que o Benfica teve na capacidade de controlar o lado esquerdo do Sporting, que já se sabia que seria uma das chaves do encontro, e o Benfica nesse período inicial teve muitos desajustes com o tal acompanhamento do Richard Rios, o Dedic por dentro a vigiar o Pedro Gonçalves, um pouco como fazia o Fresneda, e o Auschwitz a baixar para acompanhar o Maxi, mas o Sporting claramente esteve melhor nesse início de jogo, e o Sporting conseguiu soltar Maxi várias vezes, quer por fora, quer por dentro, além de todo o espaço que existia no corredor central, não só para Pedro Gonçalves e Trincão, mas também para os movimentos em apoio de Luís Soares. Portanto, a entrada do Sporting foi claramente mais forte. A partir daí, o Benfica teve uma reação teve um golo antes de a reação verdadeiramente ser visível. Naquele belo passo do Richard Rios para o Dedic, aí sim houve um desajuste na forma como o Sporting estava a fechar o lado esquerdo. O Morita estava entre Inácio e Maxi, salta sem necessidade, faz uma distância muito longa e a bola entra naquele espaço, também porque o Maxi demorou um pouco a reagir, mas o Morita podia ter feito diferente. Já agora, também parece que o Geni Katam não foi suficientemente agressivo a fechar a zona do segundo posto, porque tinha à frente o lance. Até não estava mal, mas a reação não foi a abordagem, porque estava à frente do Sudakov e permite que o jogador do Benfica consiga fazer o empate. A partir daí, temos outro jogo, e fica uma marca de 70 minutos, mais coisa, menos coisa, do Sporting sem atacar a baliza do Benfica, o que nos leva a pensar que, tal como tinha acontecido também no Porto Benfica, embora de forma ligeiramente diferente, quer o Porto, quer o Sporting tiveram a oportunidade de enterrar, e desculpa-me a expressão, o Benfica no campeonato, e não foram contudo à procura dessa possibilidade, preferiram especular um pouco mais. Aliás, a segunda parte do Sporting tem muitos momentos de troca de bola em zona recuada, sem aumentar o ritmo, sem forçar muito o corredor central, também porque o Benfica estava melhor organizado, é verdade, mas o Sporting não conseguiu voltar a ser a equipa que tinha sido na meia hora inicial. E o Benfica, mais junto, sem dar tantas aberturas por dentro, conseguiu estabilizar a pressão no lado direito com o Auschwitz mais preocupado com o Morita e deixando o Richard Rios mais tranquilo na zona interior. E a partir daí o Benfica de facto não permitiu nada ao Sporting. Só que o problema da equipa de José Mourinho é que também não teve muitos argumentos para atacar a baliza. Foi a equipa mais perigosa, sem dúvida, mas mais à base da meia distância, principalmente naquele remate do Richard Rios, que quanto a mim foi o melhor em campo, principalmente, claro, depois da meia hora inicial, a partir do momento em que mete aquele passe para o Dedic desequilibrar. E esta combinação foi a melhor que o Benfica teve ao longo do jogo, nas saídas de pressão, quer de Dedic, quer de Rios, a aproveitar
em condução também, com alguma ameaça no último terço, mas foi isto, o Benfica não teve mais soluções, Pavlidis foi controlado pelos centrais do Sporting. Aliás, o Gonçalo Inácio fez também um belíssimo jogo e nem sempre acontece neste nível de clássicos e derbys, acaba por ter uma nota positiva. Mas se olharmos para o ataque do Sporting, o mais perigoso foi Maxi Araújo, e só naquela fase inicial. Portanto, também diz tudo sobre o panorama global da equipa do Sporting na Luz e também pela dificuldade de somar alguma coisa por parte dos suplentes. E agora vem uma razia de lesões, como já se percebeu. Malheiro, esperas ver mais exibições de Richard Rios parecidas pelo menos com esta, de modo a comprovar o valor do jogador? Não, eu creio que o valor do jogador não sequer se justificará. Creio que o Benfica, por metade do preço, teria feito um negócio interessante. Pelo valor que apresentou, não creio. Agora, concordo inteiramente com o Tomás, foi o melhor jogo do Richard Rios pelo Benfica. Foi também o jogo em que conseguiu ser mais desequilibrador através do passe, porque o passe, independentemente do erro do Morita, com o qual concordo inteiramente com o Tomás, é um passe cirúrgico que encontra bem o espaço vazio, e encontra bem a desmarcação de ruptura do Dedić, que depois fornece a assistência para o Sudakov, mas também é verdade que em vários momentos encheu o campo, mas também não nos podemos esquecer que nos primeiros 25 minutos e face à pressão do Sporting, Rios perdeu vários passes e também não soube preencher o espaço que lhe competia, ainda que me pareça que tenha sido, do ponto de vista estratégico, o José Mourinho a obrigá-lo a derivar excessivamente para o corredor direito. Agora, Richard Rios tem espaço para crescer, para errar menos. Agora, também vamos ter que perceber se há um Richard Rios para os jogos de grande, diria, de grande grau de dificuldade, e isso também é positivo, é o jogador aparecer neste tipo de jogos, mas ter o mesmo rendimento em jogos contra equipas mais de valor mais baixo, com todo o respeito, obviamente, por todos os restantes competidores da Liga Portuguesa. Tomás, muitas vezes Rui Borges é criticado por mexer tardiamente na equipa, mas neste caso conseguiu encontrar um treinador que mexeu ainda depois do treinador verde e branco, só aos 81 minutos. José Mourinho lançou Prestiani. Foi uma abordagem que se nota que estava satisfeito com o que estava a ver e queria aproveitar o rendimento que a equipa estava a demonstrar. Já é um pouco habitual e percebe-se a distância de José Mourinho para a segunda linha do plantel. Não há uma confiança extrema nesses jogadores que não fazem parte do 11 titular, mas tendo em conta que o Benfica precisava da vitória, o empate não sabe verdadeiramente bem em nenhuma das equipas, mas o Sporting está à frente, portanto tem esse conforto. Ainda por cima, o historial da temporada não é fantástico nos jogos frente aos rivais, perdeu pontos com o Porto e perdeu pontos também com o Sporting de Braga, portanto a certa altura o Sporting, estando por baixo no jogo, preferiu reduzir os erros em posse. Pareceu acima de tudo essa a estratégia, para não se desorganizar em demasia, mais do que atacar a baliza encarnada. De facto, o José Mourinho confiou demasiado que o jogo como estava podia resolver-se. Não aconteceu, mas sabendo que a capacidade individual de Prestiani, principalmente, do próprio Sheldrop, podia ter dado coisas diferentes, aliás, na linha daquilo que vimos frente ao Nacional. Não houve essa continuidade, portanto o Benfica também não pode dar-se por satisfeito. Talvez termine com uma pequena vitória moral, mas vale de muito pouco. Vitória moral por ter conseguido recuperar dentro do jogo e terminado por cima, mas vale muito pouco nesta altura para o Benfica. Não está fora do campeonato, obviamente, ainda há muita liga, mas tendo em conta a forma como o Porto e até o Sporting, nos jogos que não são contra os rivais, não estão a perder pontos e, portanto, isso dificulta muito a vida do Benfica, além de todo o calendário de exigência máxima para os encarnados nas próximas semanas. Já agora, do lado de Rui Borges, mais do que as mexidas tardias, aconteceu um pouco a dificuldade de entrar em campo para acrescentar, quer de João Simões, quer de Giovanni Quenda, que tinha estado muito bem nos últimos jogos na meia esquerda, mas aqui foi completamente desastroso. Não sei se também com algum problema físico, porque a verdade é que o jogador vai parar e talvez tenha sentido alguma coisa dentro do jogo, mas creio até que não tem nenhuma ação positiva em campo. Não tem. O que é muito raro até num jogador como Giovanni Quenda. E a mesma coisa em relação a João Simões, não conseguiu dar mais soluções em posse na ligação do Sporting para conseguir novamente chegar mais perto do último terço. E o Prestiani, que podia ser o tal agitador tardio para o Benfica, ainda acaba expulso naquela falta sobre o Jenny Katam.
Estas duas equipas vão voltar à ação na Liga dos Campeões. Já esta noite há um duelo entre dois conjuntos do top 8 da Champions. O Sporting, oitavo classificado, visita o Bayern de Munique, que se encontra no terceiro lugar. Entre o respeito e a ousadia, como é que estes leões, sem pelo menos Trincão, Pedro Gonçalves e Giovanni Kenda, devem atuar, Tomás da Cunha? Parece claro para todos que o Sporting, por mais que queira competir, vai ter uma abordagem muito cautelosa e vai explorar as costas, ou tentar explorar as costas do Bayern. Portanto, esta ausência de vários jogadores, e não estou a dizer que não estão a passar por dificuldades ou que não têm de facto alguns problemas físicos, mas não é nada descabido para o Sporting ter um 11 com Alisson ou com jogadores que podem ir mais facilmente buscar o espaço do que o Trincão e o Pedro Gonçalves, que são jogadores para ter a bola, mas para ter a bola em make-up ofensivo, em zonas de criação, e o Bayern dificilmente permitiria isso ao Sporting. Agora, há vários objetivos dentro do próprio jogo que passam por, em primeiro lugar, tentar não perder, claro está, mas depois também tentar perder por poucos, se for o caso disso, porque a diferença de golos pode pesar alguma coisa na classificação final da Champions. De resto, vamos ver como é que Rui Borges vai resolver as questões do lado direito. O Salvador Blopa, teoricamente, foi promovido em definitivo à equipa principal. Falou também da possibilidade de alguns jogadores, o Maxi, por exemplo, poderem jogar no corredor direito naquela posição, mas talvez possa haver uma adaptação nos próximos tempos em função da ausência de Geni, que vai para a Cannes, e de Kenda, que estará de fora há algum tempo, para ter uma assimetria diferente em campo, talvez com o lateral direito a assumir outras funções. Veremos o que vai inventar Rui Borges nesta fase. Este jogo nunca será definidor de nada na época do Sporting, mas claro que é importante competir de uma forma positiva. Rui Malheiro, missão muito complicada para o Sporting na Champions hoje? Sim, a missão já seria hercúlea se o Sporting apresentasse o seu 11 base. Sem o seu 11 base torna-se muito mais complicado, e é preciso perceber que não jogar com Trincão, Pote e Kenda diante do Bayern de Munique reduz muito a capacidade que o Sporting teria, e não seria muita, para conseguir chegar a zonas de finalização com qualidade. Tal como Tomás disse, eu creio que o jogo vai passar muito pela busca de lançamentos longos, principalmente para o Alisson atacar o espaço. Agora, o Alisson é um jogador que vai ter muitas dificuldades para conseguir ter o tipo de acelerações que costuma ter no campeonato português quando tem espaço, e depois precisa de outra coisa, que é definir bem os lances, o que nem sempre acontece, nomeadamente quando procura o remate. Veremos também se Gonçalo Inácio e Jenny Catamo recuperam, porque é importante que isso aconteça, porque, tal como Tomás também disse há pouco, sem Catamo, muito provavelmente Blopa vai ter a oportunidade de jogar Liga dos Campeões. No caso do Gonçalo Inácio, haverá sempre Eduardo Quaresma e também Mateus Reis, mas também não me parece que nenhum deles tenha o perfil indicado para combater uma equipa que é fortíssima do ponto de vista ofensivo, é muito forte em ataque posicional, com várias variações, sempre com o jogo a ser pensado pelo Kimmich. Depois, é também importante salientar que é uma equipa letal na metamorfose da transição ofensiva em contra-ataques, mesmo não tendo o Luís Dias, que está castigado. Acredito que provavelmente Carlos jogará como o médio mais ofensivo e provavelmente Gnabry a partir do corredor esquerdo. Isso significa sempre que o Sporting, quer no ataque posicional do Bayern, quer no momento de transição defensiva do Sporting, vai ter dificuldades, e junta-se a isso também a capacidade que o Bayern tem na bola parada ofensiva. Tal como dizia há pouco o Tomás, e eu volto a reforçar a ideia, aquilo que o Sporting terá que fazer para conseguir criar algum perigo junto à baliza do Bayern é ter capacidade também para ter em alguns momentos bola, conseguir superar a primeira pressão do Bayern, que normalmente é muito forte, e isso passa também pela capacidade, e a capacidade também para ter acerto no passe longo, para ir buscar o Alisson nas costas, porque o Luís Soares não é exatamente um jogador com essas características. Pode ser importante para conquistar uma primeira bola e fazer a bola depois entrar nos extremos, mas, por exemplo, se Catamo não recuperar, para Blopa será um jogo extremamente difícil, porque vai ser obrigado a ser, muitas vezes, quando o Sporting estiver em bloco baixo, o quinto defesa, e depois, em momento ofensivo, procurar esticar o jogo. Mas cá está, quer Alisson, quer Blopa, apesar de toda a inexperiência de ambos, são mais jogadores de ataque ao espaço do que jogarem em espaços curtos, porque aí também teriam muitas dificuldades diante da defesa do Bayern. Em relação ao Bayern, só reforçar a ideia
que o Rui Borges ontem disse que é a melhor equipa da Europa. Para mim não é a melhor equipa da Europa, mas é uma das melhores equipas da Europa de forma absolutamente incontestável e sobretudo depois de ter ganho da forma contundente como fez diante de Stuttgart no passado fim de semana, em que curiosamente rodou vários jogadores, o que dá a entender que vai apresentar um 11 muito próximo do mais forte diante do Sporting, torna-se uma equipa corrosiva do ponto de vista ofensivo. Destaca obviamente para o Olise, que parte muito bem do corredor direito e é um jogador que está constantemente a criar desequilíbrios, e obviamente para Harry Kane, que para além da capacidade de finalização esdrúxula, é também um jogador que também está muito ligado a momentos de criação, e até pode acontecer, ainda que não me pareça tão provável, mas já foi experimentado por Kompany esta temporada, que é colocar o Kane como médio ofensivo e o Jackson como referência ofensiva. Sobre o Bayern, o que é mais impressionante, além da dimensão física para encarar o duelo a todo o campo e o ritmo muito alto de jogo, o ritmo altíssimo, é a forma como criou esta complementaridade no ataque, porque tem um jogador mais acelerador, que é o Luís Dias, tem um extremo mais de bola no pé, médio ofensivo se preferirem, que vem muitas vezes para corredor central e que tem uma batida na bola impressionante, falo do Olise. Sim. E depois em corredor central, sem o Musiala, nesta primeira parte da época, tem muitas soluções. O Gnabry atua muitas vezes como um segundo avançado que ocupa o espaço livre deixado pelo Kane, que baixa muito e faz de tudo. Aliás, o Kane não baixa para médio ofensivo, muitas vezes baixa até à zona do meio campo ou até para trás do meio campo nos jogos de maior dificuldade. Tem uma abrangência impressionante. E depois ainda tem o bombom de surgir o Lennart Karl, um jogador muito jovem que tem merecido algumas comparações com o Robben, não creio que seja por aí. O Robben era um jogador também não mais extremo, digamos assim. O Karl é mais na linha do Olise, até é um jogador que aproveita o pé esquerdo para procurar a zona interior, tem um remate fantástico, mas realmente é um dos grandes nomes do futebol europeu em ascensão, o Lennart Karl. E se olharmos até para o jogo diante do Stuttgart, vimos que o Rafael Guerreiro a jogar claramente uma posição de médio ofensivo, segundo avançado, e a jogar muitíssimo bem. Como jogou diante do Stuttgart, não creio que vá ser utilizado diante do Sporting. Vi em alguma imprensa que seria o lateral esquerdo titular, não creio que isso aconteça. À partida acredito que seja o Stanisic o lateral esquerdo, ainda que no último jogo tenha sido Bischoff, são jogadores de características diferentes. O Bischoff é claramente um médio, o Stanisic é claramente um lateral, mas um lateral já muito habituado a esta ideia de jogo do Kompany, que faz com que em vários momentos se introduza também pelo corredor central e até surja em zonas de finalização. Por sua vez, o Benfica recebe esta quarta-feira o Nápoles, com pouca margem de erro. Rui Malheiro, a equipa de António Conte mudou muito desde que enfrentou o Sporting? Mudou consideravelmente, até em termos estruturais. A equipa não jogava até com uma linha de 4 e agora está claramente fixada num 3-4-2-1, que eu creio que é muito conseguido por parte de António Conte. Não é por acaso que esta equipa está no primeiro lugar juntamente com o Milan, vem de 5 vitórias consecutivas. É importante também referir para o Nápoles, este jogo em termos de Liga dos Campeões é um jogo importante, porque o Nápoles está no 20º lugar, tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e as 2 derrotas, uma delas, sobretudo diante do PSV, derrota 6-2, acabou também por ditar um bocadinho estas mudanças que Conte promoveu na equipa, mas também olhar para a equipa do Nápoles e perceber que não tem Meiré, não tem Jiménez, pode não ter Anguissa neste jogo, não tem Gilmour, De Bruyne, Lobotka, e também não tem Lukaku, e Politano está em dúvida. Portanto, há muitas baixas na equipa do Nápoles. Só que esta equipa do Nápoles, mesmo com estas baixas, tem sido tremendamente competitiva. Creio que cresceu muito com a dinâmica que introduziu no corredor direito, nomeadamente entre Belkema, Di Lorenzo e Neres. Neres está a atravessar o seu melhor momento de forma em Itália, e do outro lado creio que o Lang tem sido um jogador muitíssimo importante também para criar desequilíbrios, e esta capacidade do Neres e do Lang servir em Højlund também tem tornado o Højlund num avançado mais temível, muito na linha daquilo que acontecia antes de ter transferido para o Manchester United. Creio que será um jogo em que o Benfica vai ter muitas dificuldades mais uma vez. Vamos ver como é que José Mourinho vai condicionar a primeira fase de construção da equipa do Nápoles, mas também ter em conta um aspecto, é que esta equipa do Nápoles, quando jogou com o Sporting, queria ter mais bola, e hoje em dia é uma equipa que cede muitas vezes a bola ao adversário para depois ser muito letal em termos de contra-ataque, tirando obviamente a capacidade que o Neres e o Lang têm para criar desequilíbrios num contra um, e também a forma como o Højlund pode conquistar a primeira bola e depois lançá-los.
creio que é um desafio muito difícil para o Benfica, sabendo que o Benfica só tem uma hipótese, ganhar ou ganhar, frente a um adversário que quer obviamente também ganhar, porque precisa de assegurar pontos rumo ao play-off, porque creio que aos 8 lugares de apuramento direto já não chegará. Højlund, que marcou 2 golos contra a Juventus de Luciano Spalletti na última jornada da Série A, é uma das principais ameaças neste momento por parte do Nápoles. Claramente, eu acho que cada vez mais podemos fazer a distinção entre os jogadores capazes de vingar na Premier League e os jogadores capazes de vingar nos outros campeonatos todos. E o Højlund é mais um desses casos. Nem creio que seja especificamente sobre o Manchester United. As características do jogador assentam muito melhor no futebol italiano do que no futebol da Premier League, onde está muito mais sujeito a duelos, ao corpo a corpo, costas para a baliza. O Nápoles não lhe pede isso de forma tão vincada. Claro que também tem de fazer esse papel em apoio, mas consegue também ser um avançado que vai muito ao espaço, que tem superioridade física sobre alguns defesas, não sendo um portento de física, de capacidade física, assim é que é, mas está a atravessar de facto um momento de Fênix, o Rasmus Højlund. O Conte também, um bocadinho por aí, porque já houve muitos problemas nesta temporada, inclusive é de relação, o que também não é novo na carreira do António Conte, mas esta equipa é um pouco inspirada na Atalanta. Eu acho que a influência que a Atalanta teve nos treinadores italianos e no futebol europeu de forma geral é qualquer coisa de extraordinário, porque o 3-5-2 de Conte na altura, no Inter, principalmente no Inter, era de régua e esquadro, era muito de movimentos padronizados. Este Nápoles é uma equipa muito mais flexível, principalmente no lado direito, com o tal alargamento do Belkemá, também o Di Lorenzo muitas vezes a ir por dentro para o Neres desequilibrar, mas não há zonas específicas, isto é, o Neres muitas vezes sai da direita e pode pisar outros terrenos do campo para fazer a diferença, bem como no Lang nas costas do Rasmus Højlund. E depois, normalmente, o médio que não McTominay, muitas vezes até encaixa entre os centrais para permitir que o Belkemá abra um pouco, ou pede perto dos centrais, e o McTominay fica mais solto para ir à área contrária. Esse é um aspecto muito perigoso. Cruzamentos, bolas paradas, o Nápoles tem muitos argumentos e o Benfica não pode facilitar. Vamos ver como é que José Mourinho mais uma vez vai preparar a equipa para se defender, porque o Nápoles de facto é uma equipa muito versátil nesta altura e que está a atravessar um grande momento de forma. Por isso é mais um desafio tático para a equipa de José Mourinho, sendo que só pode vencer, não há outra alternativa. Avançamos agora para o universo azul e branco, onde o Futebol Clube do Porto acabou por beneficiar do resultado do derby e foi a Tondela vencer por 2-0. Lidera agora o campeonato com mais 5 pontos do que o Sporting e mais 8 do que o Benfica. O jogo chegou a ter alguma complexidade na primeira parte, onde apesar do domínio, os Dragões nem sempre souberam qual o caminho mais fácil para chegarem ao golo. No entanto, mais da Cunha, eis que apareceram as bolas paradas, que são um mundo à parte, mas um mundo em que a equipa de Farioli se dá bem. Eu percebo que se diga que o Porto de facto quebrou um pouco em termos de intensidade na pressão, domínio a todo o campo. É verdade. Mais na reação à perda do que na pressão, não achas, Tomás? Sim, diria que sim. Em alguns momentos o Porto não consegue ser tão reativo e permite que o adversário saia da zona de pressão e consiga encontrar o lado contrário. E o Tondela, nem mais, principalmente na primeira parte, conseguiu fazê-lo. Mas isto ainda assim não explica que os adversários consigam criar muito perigo para a baliza de Diogo Costa. Aconteceu mais uma vez neste jogo em Tondela. Portanto, o Porto até pode ter mais dificuldades para recuperar alto, mas quando é um pouco obrigado a defender mais baixo, não tem permitido grande coisa. E os 3 golos na Liga dizem quase tudo sobre isso. Mesmo contra o Estoril na jornada anterior, e já vamos a Tondela, o Porto na primeira parte sofreu, mas na segunda o resultado só esteve em aberto porque havia um 0, porque de resto o Porto não permitiu grande coisa, mais uma vez, à equipa do Estoril. Neste sentido, o que tem mudado talvez seja o facto de o Porto não ter os jogos resolvidos tão cedo, como aconteceu noutra fase da temporada. Aqui só conseguiu resolver na segunda parte, mas quando resolveu foi a sério. Mais uma vez aproveitando 2 fatores importantíssimos na equipa. A bola parada, é claramente a melhor equipa do campeonato na bola parada, nomeadamente no aproveitamento dos pontapés de canto, e o Gabriel Veiga nem sequer estava em campo. E depois com o William Gomes a mostrar mais uma vez que é um jogador muito expedito a aproveitar este tipo de erros, ou a forçar este tipo de erros. No caso, não merecia. Jornada consecutiva. O Bernardo Fontes fez uma ótima exibição mais uma vez. Na baliza é qualquer coisa de monstruoso. Acabou por se atrapalhar com essa pressão de William Gomes. De resto, o Porto na primeira parte acabou por ter algumas dificuldades para usar o corredor central em função do 4-4-2, com a linha avançada muito junta do Tondela, mas criou algumas combinações em corredor lateral, nomeadamente com o Francisco Moura a avançar,
com o PP mais por dentro e a conseguir combinações com o lateral, até lançando-o em profundidade, e também com uma outra iniciativa do William Gomes. Mas o Farioli fez um bom diagnóstico no final sobre a dificuldade de sair do duelo, na perspectiva do Porto, obviamente, sair do duelo ofensivo, no drible, na condução. Faltou de facto um pouco isso ao Futebol Clube do Porto, mas a partir do momento em que se mete em vantagem, a vitória está quase no bolso, e essa consistência, essa segurança que a equipa vai transmitindo permite que o registro pontual seja absolutamente histórico. E para já, embora haja talvez algum desgaste também pela sequência de jogos, mas a gestão está a ser feita. O Porto, nesta altura, muda bastante o 11 e assim será garantidamente contra o Malmo mais uma vez. Rui Malheiro, quando no Futebol Clube do Porto não há magia, parece haver sempre músculo. Sim, a fisicalidade tem sido muito importante para a equipa do Futebol Clube do Porto, mesmo que me pareça, e concordo inteiramente com o Tomás, creio que a equipa do Futebol Clube do Porto continua a ser uma equipa muito pressionante e de forma alta, mas tem tido mais dificuldades na reação à perda, o que permite que os adversários consigam sair algumas vezes, mas tal como o Tomás disse, e tenho que repetir, o normal é as equipas adversárias não conseguirem criar grandes oportunidades de golo, e isso voltou a repetir-se em Tondela. Creio que o jogo fica marcado por uma primeira parte em que a equipa do Tondela preencheu muito bem o corredor central, fez aquilo que as outras equipas têm feito praticamente desde que o Gil Vicente defrontou a equipa do Futebol Clube do Porto, que é criar uma primeira barreira, que neste caso foi formada pelo Hugo Félix e pelo Jordan. E depois houve algo que me pareceu muito importante, que foi o posicionamento do Juanzé Rodrigues e do Yaya Sitol na zona central do meio campo. Naquela zona perseguiam quase individualmente o Rodrigo Mora e o Froholt, mas não iam atrás deles quando os dois jogadores, e principalmente o Froholt, procurava as saídas de dentro para fora. Esse foi um aspecto importante da equipa do Tondela, porque nunca perdeu o corredor central, mas deixou várias vezes os corredores laterais expostos, e creio que aí faltou um bocadinho mais de belicosidade ofensiva para a equipa do Futebol Clube do Porto, ainda que as duas grandes ocasiões do Futebol Clube do Porto tenham surgido a partir de lances no corredor lateral, e aí destacar obviamente o William, que foi o jogador mais desequilibrador. Foi uma dor de cabeça bastante grande para o Mavirã. Exigia-se mais do Futebol Clube do Porto na segunda parte, e creio que o Futebol Clube do Porto veio do balneário com essa agressividade que lhe tinha faltado na primeira parte, e isso viu-se antes dos golos, com o William Gomes e o Alberto Costa produzirem boas jogadas pelo corredor direito, e depois em 86 segundos surgem os dois golos. O Tomás já referiu muitíssimo bem. Primeiro golo na sequência de uma bola parada lateral, muito impressionante o salto do Kivior, que conseguiu chegar ao terceiro andar praticamente, grande defesa do Bernardo Fontes, e depois o Samu a ser mais rápido que o Tiago Manso no ataque à segunda bola e a conseguir colocar o Futebol Clube do Porto em vantagem. Depois, obviamente, um erro garrafal do Bernardo Fontes, que não merecia ter um erro desse tamanho, mas cá está o William mais uma vez, tal como tinha sucedido diante do Estoril, a perceber o lance, a saltar na pressão, a conseguir roubar a bola ao guarda-redes da equipa do Tondela e depois a fazer um passe para a baliza deserta. A partir daí, creio que o Futebol Clube do Porto, para além do domínio, preocupou-se também em controlar o jogo, daí a entrada do Pablo Rosário para o lugar do Rodrigo Mora. A equipa ganhou a tal fisicalidade que tem sido um dos timbres da equipa ao longo desta temporada. Não permitiu que o Tondela conseguisse chegar às zonas de finalização. Bacci ainda procurou, mantendo o 4-4-2 do ponto de vista defensivo, introduzir em termos ofensivos uma saída com 3 jogadores para libertar Mavirã e na direita o Tiago Manso, mas a verdade é que a equipa do Tondela, mesmo tendo chegado em uma ou duas ocasiões às zonas de finalização, nunca teve finalizações limpas. E o Futebol Clube do Porto também não se preocupou muito do ponto de vista ofensivo em alargar a vantagem, e acabou por, em modo de gestão, conseguir segurar o 2-0 sem qualquer dificuldade. Agora na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto já se encontra em lugar de apuramento direto para os oitavos de final, mas vai procurar consolidar-se no top 8 contra o Malmo. O que nos podes, Tomás da Cunha, acrescentar em relação a uma equipa que ficou apenas em 6º lugar no campeonato sueco? Talvez seja o jogo mais simples da Liga Europa para o Futebol Clube do Porto. Sem dúvida. O Malmo não joga há cerca de 2 semanas, foi frente ao Nottingham Forest precisamente para a Liga Europa, porque a temporada interna já terminou, e como disseste, ficou apenas em 6º lugar. O clube mais hegemónico na última década na Suécia, mas neste momento não é assim. O plantel
tem alguma experiência acumulada até a nível internacional, com o Robin Olsen, o Pontus Jansson, também o Strigal Larsen, por exemplo, mas não tem a base jovem que também tem tido nos últimos anos e que permite à equipa a destacar-se internamente. Já agora o campeão foi o surpreendente Mjällby, que também tem uma história muito interessante. Exatamente. Mas o Malmö é uma equipa com algumas soluções ofensivas, individualmente, o Haksabanovic e o Gudjohnsen, também o Bolin, que talvez seja o jogador mais exportável dos habituais utilizados neste plantel do Malmö, mas está lesionado e está em dúvida para o jogo. Sim, vamos ver se pode aparecer ou não. Se não, creio que o Malmö até vai ter... aparecerá o Ekong. Sim, vai ter muitas dificuldades para incomodar o Porto à partida. Sem dúvida. E parece-me ser realmente uma questão de marcar o primeiro golo relativamente cedo para partir para uma exibição sólida. Creio que Farioli, mais uma vez, e usando este palco da Liga Europa e um adversário teoricamente acessível, vai tentar rodar a equipa e dar oportunidades a jogadores que não têm tido tantas oportunidades no campeonato, e sempre pensando nessas duas frentes, campeonato e Liga Europa. Sim, e a acrescentar esta curiosidade é que Farioli, no final do jogo com o Tondela, disse que a equipa do Malmö tinha apresentado um novo treinador. A verdade é que apresentou, mas não vai estar no Dragão. É um novo treinador para a próxima época. Tal como dissemos há pouco, o campeonato sueco acabou, as temporadas coincidem com o ano civil, e Miguel Ángel Ramírez, que é o escolhido, é um verdadeiro trota-mundos, que passou sem grandes resultados pelo Saragossa e pelo Gijón na segunda divisão espanhola, só vai entrar em funções quando acabar o percurso na Liga Europa. Portanto, será o treinador interino, o Anes Mravak, que era o antigo adjunto do Henrique Rydström, que levou o clube ao título em 2023 e 2024. Treinador interessante. Sim, a orientar a equipa no Dragão. É curioso que ele, diante do Nottingham Forest, apostou num 5-4-1, ou seja, utilizou 3 defesas centrais, mas depois, na conferência de imprensa pós-jogo, foi até extremamente crítico, até para o próprio, dizendo que não foi a aposta certa, porque a equipa sofreu 3 golos na sequência de lances de bola parada, 2 cantos e um lançamento lateral, e disse também que a equipa teve dificuldades em disputar duelos e, sobretudo, mostrou uma inabilidade muito grande para ter bola e chegar às zonas de finalização. E a verdade é que o Malmö, diante do Forest, só fez um remate à baliza e de fora da área, que acabou por ser enquadrado, mas que não causou grandes dificuldades. Por isso, não ficarei totalmente surpreendido se ele regressar ao 4-3-3, que é a estrutura habitual. O Tomás já salientou o Bolin, eu creio que é claramente um talento exportável nesta equipa do Malmö, mas o Bolin lesionou-se diante do Nottingham Forest e está em dúvida, tal como um dos médios, provavelmente o médio mais interessante deste plantel, que é o Rosengren, que já se tinha lesionado anteriormente e que também está em dúvida para este jogo. É um médio interior muito dinâmico e impressionante e que tem capacidades que outros médios não têm, que é a capacidade para conduzir de forma progressiva e chegar às zonas de finalização. Agora, aquilo que me parece é que, independentemente de jogar em 4-3-3 ou 5-4-1, esta equipa tem lacunas defensivas gritantes, quer em organização defensiva, em que é facilmente superável no 1 contra 1, e mesmo jogando com 3 médios há a possibilidade de encontrar espaço dentro do corredor central, e também um problema é que na defesa da área, sobretudo a cruzamentos, é uma equipa muito frágil, e tem muita tendência para os 3 médios, quando jogam em 4-3-3, afundarem, o que permite depois que haja segundas bolas de fora da área, ou mesmo dentro da área, por falta de cobertura de espaços. Para além disso, e tal como referi, não só diante do Nottingham, esta equipa sofre golos com uma frequência inaudita na sequência de lances de bola parada laterais, sejam lançamentos laterais, sejam livros laterais, sejam pontapés de canto. Há uma predominância pela marcação individual, com 3 jogadores à zona, mas uma zona muito mal definida no primeiro poste, facilmente antecipável, mas sobretudo é uma equipa que descobre muito o segundo poste, e creio que o Futebol Clube do Porto vai marcar de bola parada diante do Malmö. Creio que se o Futebol Clube do Porto tiver a atitude competitiva correta, corre o risco de construir um resultado robusto diante do Malmö, até porque é bom recordar que esta equipa do Malmö diante do Nottingham Forest sofreu uma derrota por 3-0, diante do Victoria Pilsen, que será o próximo adversário do Futebol Clube do Porto já em janeiro, também perdeu por 3-0, portanto é uma equipa que tem muitas debilidades do ponto de vista defensivo, e creio que o Futebol Clube do Porto, mesmo não sendo uma equipa claramente talhada para jogar em ataque posicional, o que irá acontecer em grande parte do jogo, tem aqui todas as possibilidades para criar desequilíbrios, chegar às zonas de finalização várias vezes. Veremos se haverá aposta em Robin Olsen, que é um guarda-redes mais veterano na baliza, ou se em Elworth, que é outro talento exportável desta equipa do Malmö,
que é um guarda-redes muito interessante, independentemente dos golos que tem sofrido nos últimos jogos, em que nem sequer tem tido grande culpa, mas a verdade é que também é um jogador muito interessante e acredito até que possa vir a ser a aposta novamente do Malmo na baliza, porque isto também é um jogo em que será importante, porque o Moravak já sabe que não vai continuar na equipa técnica do Miguel Ramírez, provavelmente para mostrar a alguns jogadores mais jovens para Miguel Ángel Ramírez estar mais por dentro daquilo que serão as escolhas para a próxima época, já sabendo que, por exemplo, o Gudjonsson, que é o avançado referência, é um jogador que tem dificuldades no ataque ao espaço, no ataque à profundidade, o que limita muito as opções desta equipa em termos ofensivos para surpreender a equipa do Futebol Clube Porto. Mas já se sabe, isso tem sido noticiado na imprensa sueca, que pelo menos no ataque irão existir reforços para esta equipa do Malmo na abordagem à próxima temporada. Em Famalicão, Zabiri marcou pelo segundo jogo consecutivo, mas foi o Sporting de Braga a vencer o derby do Minho. A equipa de Carlos Vicente saltou para o 5º lugar do campeonato e aproximou-se também do Gil Vicente, que está em 4º. É uma ascensão natural, Rui Malheiro, para uma equipa que mudou de treinador no início da época e passou por naturais dores de crescimento? Claramente, esta equipa do Sporting de Braga está talhada para chegar ao 4º lugar e creio que em outras condições até poderia almejar algo mais, o que não é de todo impossível, até porque temos que recordar que o ano acabará com a recepção do Sporting de Braga ao Benfica, e há um aspecto que é claramente curioso. Se olharmos para a classificação em termos de embates entre as equipas que ficaram nos 4 primeiros lugares no campeonato passado, o Futebol Clube Porto soma 7 pontos, daí este percurso a nível do campeonato nacional com 12 vitórias e um empate, recordando que o empate foi diante do Benfica. O Benfica soma 2 pontos, 2 empates diante do Futebol Clube Porto e diante de Sporting, em jogos em que claramente não quis assumir muitos riscos, e o Sporting soma apenas 1 ponto, porque a verdade é que conseguiu. Aliás, o Sporting soma 2 pontos porque perdeu com o Futebol Clube Porto, e essa é a única derrota do Sporting no campeonato, e os 2 empates surgem na recepção ao Sporting de Braga e na deslocação à Luz. Portanto, o Sporting de Braga, que tem 1 ponto nestes confrontos, perdeu no Dragão a colocar muitas dificuldades ao Futebol Clube Porto, provavelmente até terá sido o adversário que em termos de campeonato colocou mais dificuldades ao Futebol Clube Porto, empatou diante do Sporting com um golo ao cair do pano, e este jogo entre o Sporting de Braga e o Benfica poderá ser um jogo muito importante para o Sporting de Braga ainda poder sonhar com algo mais do que o 4º lugar. Agora, a equipa confirma que está num bom momento, creio que também conseguiu encontrar o 11 base, o 11 mais perto daquilo que se pretende. Agora, o Sporting de Braga continua a sofrer do ponto de vista defensivo quando se expõe em demasia e sobretudo quando a pressão acaba por ser superada pelo adversário. E creio que esse é o ponto que a equipa terá que melhorar até ao final da temporada, e principalmente nas próximas semanas, até porque também tem uma taça da Liga para disputar e tem a ambição de conquistar o troféu. Agora, do ponto de vista ofensivo, esta equipa está em ponto rebuçado, saliento cada vez mais a capacidade para criar desequilíbrios pelo corredor direito, com o Víctor Gomes a surgir num ótimo momento, com ótimas incursões interiores, a própria forma como é capaz de combinar ora com o Salazar, ora com o Ricardo Horta, quando o Ricardo Horta surge nesse espaço, mas sobretudo há ali uma situação que me parece muito importante de referir, é que quer Fran Navarro, quer Amin El Ouazzani têm tido dificuldades claramente como finalizadores, e Paulo Víctor surge agora num momento de forma mais próximo daquilo que levou o Barcelona a contratá-lo, que é claramente um avançado muito mais vertical, muito mais agressivo, e que finalmente se está a encontrar com os golos e acaba por ser também decisivo neste triunfo do Famalicão. Mas deixa-me dizer também que esta equipa do Famalicão é uma equipa que tem que ter, obviamente, aspirações europeias, sobretudo então, se não mexer muito no plantel, e estou a falar em termos de saídas no mercado de inverno, porque a verdade é que também colocou grandes dificuldades à equipa do Sporting de Braga, principalmente quando conseguiu superar essa pressão, e cá está, ativando o sorriso no corredor esquerdo e tendo o Zabiri como referência ofensiva. Zabiri é uma carga de trabalhos para qualquer defesa, e sobretudo nesse aspecto Ornicek acabou por ser determinante, porque nega por 2 vezes golos a Zabiri e acaba por ser também um dos destaques da partida. E há claramente 2 versões do Braga, uma quando a equipa se consegue impor nessas referências individuais,
e aí o Sem Lagerbielke, dúvida. por exemplo, dá poucas hipóteses. A entrada do Grealish também pareceu muito importante no crescimento do Braga Sem na segunda dúvida. parte, ali nos primeiros 25 minutos, 30 minutos, em que o Famalicão teve mais dificuldades para sair, porque na primeira parte o Sorriso encarou o Lagerbielke inúmeras vezes. O Zabiri criou muitos problemas com as desmarcações de ruptura que faz sempre. E aí o Braga sofreu, mas na segunda parte pouco permitiu ao Famalicão até à ponta final. Talvez o Oliveira pudesse ser mexido um pouco mais cedo, mas diria que foi um dos melhores jogos A da tendência jornada. dele é para não mexer. Sim, foi um dos melhores jogos da jornada e até de uma forma geral, olhando taticamente para os desafios, para as respostas, talvez tenha sido também um dos jogos mais interessantes que o campeonato nos proporcionou. Quanto ao Braga, há um claro crescimento também do ponto de vista ofensivo, focando-se no lado direito com a variedade de desmarcações do Vítor Gomes e o Ricardo Horta, que está entre os melhores da Liga neste momento. Há coisa de 2 meses está a fazer exibições atrás de exibições. Quanto à Liga Europa, o Braga vai defrontar o Nice, mas da Cunha os guerreiros têm tanta capacidade como tiveram o Benfica e o Futebol Clube do Porto para vencerem a equipa francesa. O Nice está ainda muito pior do que nesses momentos. É verdade. E está pior não apenas por razões desportivas, mas porque é um clube ingerível nesta altura. Aliás, o fator casa é prejudicial porque há subios, há aplausos irónicos, há críticas, há insultos, é um ambiente... Há jogadores que não querem jogar. De jogar fora. Houve episódios de agressões também lamentáveis recentemente, Exatamente. principalmente para o Bogai e para o Mofi, com insultos, com esperas à porta do centro de treinos. Portanto, não sei bem o que esperar do Nice. É um plantel com alguma qualidade, já ouvimos também noutras alturas. Fez uma exibição interessante QB no Estádio do Dragão, embora tenha perdido de forma clara, mas não sei bem o que esperar, sinceramente, por tudo o que envolve este plantel do Nice. A Ineos chegou ao clube, mas nesta altura há uma contestação muito forte para que a Ineos abandone o Nice e deixe o clube noutras mãos. Antes de sairmos do universo das equipas nacionais, Rui Malheiro, queres deixar o teu apreço à quantidade de golos que foram anotados no estádio António Coimbra da Mota, no empate a 3 entre o Estoril e o Moreirense? Foi um espetáculo que o resultado deixa transparecer? Foi, claramente, e mais que até que os golos, o ter ficado 3-3, foi a variabilidade que as duas equipas mostraram para conseguir chegar com qualidade às zonas de finalização. E foi um jogo sobretudo aberto, porque isso acho que é o mais interessante para a Liga Portuguesa. E repara que o Moreirense conseguiu adiantar-se o marcador através de Diogo Travassos, numa jogada que foi iniciada no meio campo defensivo e com combinações e um passe notável do Schettini do corredor central para o corredor direito para o Diogo Travassos finalizar, mostrou a que é que o Moreirense se propunha, exatamente igual ao Estoril, jogo franco, construção desde trás e procurar chegar com qualidade às zonas de finalização. O Moreirense esteve perto de fazer o 2-0 pelo Schettini, mas depois acaba por ser o Estoril a produzir uma reviravolta que parecia estar destinada a uma vitória que não sucedeu. Mais uma vez no golo do 1-1, grande construção desde trás da equipa do Estoril, depois obviamente um passe genial do Orellana, que eu sei que é um jogador fetiche do Tomás, também é meu, que encontrou muito bem o Ricardo Sanchez, e convém salientar este lateral direito. Ele esteve muito tempo afastado devido à lesão, mas é um jogador que oferece algo que a equipa do Estoril não tinha, que é a profundidade, a capacidade de ser profundo no corredor direito e sobretudo a boa tomada de decisão. Ele faz a assistência, neste caso, com um passo atrasado para um golo Patrick de Paula, e deixar aqui também uma nota, face à ausência do Olsgrove, que é um jogador que é inimitável no 11 do Estoril e que acho que pode vir a fazer uma grande parelha com a Orellana. Aquilo que me parece também, e é importante salientar, é que Patrick de Paula é um jogador que tem passado no futebol brasileiro, com bons momentos e outros muito fracos, mas que fez claramente a sua melhor exibição ao serviço do Estoril. Depois, obviamente, a equipa do Estoril conseguiu chegar ao 2-1 e ao 3-1, Ricardo Sanchez a definir o 2-1 de forma muito interessante, mas sobretudo tenho que destacar o 3-1, que é uma combinação fantástica entre o Begraoui, o João Carvalho, que faz um passe absolutamente superlativo, que o Begraoui transforma no 3-1. A equipa do Moreirense podia esmorecer, não o fez, conseguiu relançar o jogo através de um canto muito bem marcado pelo Alanzinho, com um desvio de Dinis Pinto ao primeiro poste, e o Dinis Pinto está a tornar-se cada vez mais forte neste tipo de movimento ao primeiro poste, mas também na forma como ajuda a construir e se desdobra no corredor direito e estabelece combinações com o Diogo Travassos, que o Afonso Assis acabou, mal tinha entrado,
a permitir o 3-2 e depois a chegada ao 3-3, mais um lance em que a equipa do Moreirense consegue construir desde trás e depois chega a finalização com um passe de ruptura do Alonso, que é um jogador que tem jogado muito pouco nesta equipa do Moreirense, mas que é um jogador também muito interessante, que acabou por isolar o Luís Emir Semedo, que saiu do banco para conseguir fazer o 3-3. Mais uma vez Vasco Botelho da Costa a tirar pontos do banco. Exatamente, com a saída do banco a ser determinante neste caso, 2 suplentes utilizados a marcarem o golo e, no caso do terceiro golo, assistência também do suplente utilizado. Isto deixa, obviamente, água na boca para os próximos jogos do Estoril e do Moreirense, mas não é nada de novo, ainda que, deva sublinhar, que o Moreirense recebe o Benfica na próxima jornada, ainda que não possa contar com o Alanzinho, que eu creio que completou uma série de 5 cartões amarelos. O Estoril entrou muito mal no jogo e termina muito mal o jogo e sofre 2 golos pelo corredor central, o que não deixa também de ser reflexo das características do meio campo de Ian Cathro, não apenas as características individuais, mas a forma como a equipa se quer organizar, e os pontos fortes e fracos estão claramente definidos. É uma das equipas mais divertidas do campeonato, mereceria a vitória porque foi melhor durante mais tempo do que o Moreirense, mas quando se é tão frágil nos momentos-chave acaba por deixar escapar pontos importantes. Depois, a dinâmica no lado direito com o Ricardo Sanches a dar profundidade, de facto muda completamente o estado ofensivo da equipa, porque tendo tanta gente por dentro e tantos jogadores de boa qualidade técnica por dentro, pede jogadores que ataquem o espaço, e o Begraoui ou o Ricardo Sanches conseguem fazê-lo de formas diferentes e em espaços diferentes. Esta semana o teu destaque internacional, Tomás da Cunha, vai para 2 senhores que lembraremos para sempre como jogadores do Barcelona, mas que se despediram vestidos de cor-de-rosa. Falamos de Busquets e Jordi Alba, que se retiraram, mas não sem antes se tornarem campeões da MLS. Poderíamos falar de Mo Salah, mas como para a semana seguramente isso ainda vai ser tema, aproveitamos o final da MLS para assinalar o fim de carreira de Busquets e Jordi Alba, 2 jogadores que estão no topo das respectivas posições historicamente e em concreto no século XXI, de formas diferentes. O Alba, um jogador mais versátil, eu diria, poderia jogar perfeitamente em diversas equipas. No caso de Busquets, um jogador mais específico, controle do tempo e do espaço, gestão do ritmo da equipa, uma qualidade a lidar com a pressão e no jogo vertical sem paralelo, e nos melhores momentos da carreira também um líder na contrapressão pelo posicionamento sem bola, que permitia ao Barcelona recuperar muitas vezes em zonas subidas. Já agora, em relação ao título da MLS, o Inter Miami foi campeão pela primeira vez e para Messi nesta fase da carreira o que importa é ter gente a correr à frente, e a MLS é uma liga para o espetáculo, isto é, todas as equipas dão imensos passos e para Messi acabou por ser muito simples distribuir golos e assistências, principalmente assistências nesta ponta final de campeonato, com o Allende a atacar o espaço e sobretudo uma mudança-chave da equipa do Mascherano, que passa por sentar o Luís Soares, que já não consegue jogar futebol ao mais alto nível, há vários anos aliás, e dando entrada ao Matteo Silvetti, que é um jogador também muito capaz em termos de ataque ao espaço. Aliás, mostrou isso no Mundial Sub-20 pela Argentina. Uma nota para o Vancouver Whitecaps, equipa de Thomas Muller. E já agora há um documentário muito interessante na Copa 90 sobre o amor de Vancouver pelo futebol. Se calhar não é algo que pensamos à partida, mas vale a pena ver. Seguramente. Vale a pena ver, é a capital do futebol no Canadá, e Thomas Muller imiscuiu-se muito bem na cultura da cidade e do clube. Recomendo. Ficou pela final, o título vai para o Inter Miami. Fechamos com um assunto que teremos certamente a oportunidade de abordar com outra profundidade mais à frente, mas não nos podíamos despedir sem abordar o sorteio do Mundial do próximo ano, que ditou que Portugal vai fazer parte do grupo K junto do Uzbequistão, da Colômbia e de um adversário que sairá do play-off intercontinental. Pode ser a República Democrática do Congo, a Jamaica ou a Nova Caledónia. Rui Malheiro, vida tranquila para Portugal ou são precisas cautelas? São precisas cautelas, até porque Portugal convém que passe no primeiro lugar do grupo e sinceramente eu não encaro este sorteio como um sorteio extremamente positivo para a seleção portuguesa. É um sorteio interessante, sem dúvida nenhuma, mas não é extremamente positivo e não vai ser um passeio. Não vou dizer como o Roberto Martínez que a Nova Caledónia é uma equipa fantástica, ou a Jamaica, ou o Congo, ou o Uzbequistão, mas olhando para o grupo, obviamente a Colômbia será o adversário mais difícil.
para Portugal e para a própria Colômbia é importante que o jogo seja na terceira jornada, porque pode já estar tudo decidido nessa altura. Obviamente que olhando para a Colômbia, orientada pelo Néstor Lorenzo, é uma equipa que se organiza num 4-3-3, veremos como é que James Rodrigues chegará à grande competição internacional, se jogará a partir da ala direita ou se jogará numa posição mais central. Aí normalmente vai trocando com o Arias nessa função, mas sobretudo destacar Luís Dias, que é um jogador claramente capaz de fazer a diferença nesta equipa. É uma equipa que aposta no ataque posicional mais no jogo exterior e na busca de finalizações, seja do avançado, seja do extremo que entra ao segundo poste, mas que é sobretudo forte no contra-ataque. Acho que aí é a principal virtude da equipa da Colômbia. Salientar que a Colômbia ficou no terceiro lugar na classificação da qualificação sul-americana, no entanto com os mesmos pontos do Uruguai, do Brasil e do Paraguai, e a 10 pontos da Argentina, a Argentina que bateu a Colômbia na final da Copa América em 2024. Depois, em relação ao Uzbequistão, eu não creio que vá criar grandes dificuldades a Portugal. Apenas pelo bloco baixo, talvez. Será essa a principal questão, até porque Fábio Cannavaro estreou-se há pouco tempo como selecionador, tem apostado em variar a estrutura, mas acredito que ele vai preparar para o Mundial um 5-4-1. É uma equipa que tem alguns jogadores interessantes, o Shomurodov na frente é um jogador que pode surpreender em algumas ocasiões. Vamos ver o que é que a equipa vai oferecer numa grande competição internacional. Sinceramente não me suscita grandes preocupações, independentemente em 16 jogos da qualificação ter apenas perdido um jogo e ter ganho, por exemplo, ao Irão, que foi a equipa que ficou sempre à frente do Uzbequistão, ter ganho ao Irão a Nations Cup do continente asiático. Agora, a seleção que me suscita aqui algum interesse é a seleção do Congo, acreditando perfeitamente que a Jamaica vai bater a Nova Caledónia sem grandes dificuldades. Eu creio que esta equipa do Congo é uma seleção que pode criar algumas dificuldades. Fez 22 pontos na fase de qualificação, ficou a 2 do Senegal. No play-off, e nós aqui até destacamos num episódio esse facto, conseguiu bater quer os Camarões, quer a Nigéria, aí no desempate por pontapés da marca de grande penalidade. Agora, do ponto de vista ofensivo, é uma equipa interessante, principalmente ao saber tirar partido da velocidade dos extremos, que poderão ser o Elia ou o Issa, vamos ver. Creio que o jogo exterior também é uma das armas desta equipa, e que ganhou com a chegada do Issaka, que é um jogador que é inglês, mas que tinha também ascendência congolesa, e isso permitiu-lhe a naturalização. Mas Masuaku à esquerda também é um jogador importante, até nas bolas paradas, e as bolas paradas ofensivas são um ponto forte desta seleção. Tem normalmente o Mbemba como referência aérea, o Mbemba, antigo jogador do Futebol Clube do Porto. Agora, do ponto de vista defensivo, é uma seleção que me causa mais dúvidas, sobretudo em embates diante de Portugal e diante da Colômbia, porque ao contrário do Uzbequistão, não estou a ver tanto o Congo a assumir um bloco baixo nesse tipo de jogos. Pode expor-se, e aí eu creio que quer Portugal, quer a Colômbia podem ter alguma capacidade para se superiorizarem-se com naturalidade ao Congo. No entanto, é uma seleção algo imprevisível, pode ter o Bakambu como referência ofensiva, veremos se o Banza também estará nessa altura disponível para jogar o campeonato do mundo. Pode ser uma alternativa também interessante ao Bakambu, mas creio que é uma seleção interessante, ainda que me pareça, obviamente, que Portugal, mesmo frente à Colômbia, tem a obrigação de vencer os 3 jogos. Tomás da Cunha, um grupo de nível médio, dirias? Sim, estranho será se Portugal não chegar ao jogo com a Colômbia, que é a última jornada, com 6 pontos. Com 6 pontos, não é? Agora, isso não me parece tão simples quanto se analisou. Claro que o grupo tem favoritismo de Portugal, mal seria, e uma luta interessante à partida com a Colômbia pelo primeiro lugar. A Colômbia individualmente não está ao nível de Portugal, mas é uma das seleções que considera outsider, provavelmente, aliás, garantidamente vai jogar em casa, em Miami, frente a Portugal, e num jogo já de alguma descompressão à partida. Veremos como acontece, mas à partida poderá ser o jogo do primeiro lugar, e aí decide-se a rota, e já sabendo também o que terá acontecido noutros grupos, e a rota é mais importante do que qualquer outra coisa, os adversários que se vai defrontar daí para a frente. De resto, é um grupo interessante
pela diversidade. Se calhar o Uzbequistão vai dar completamente a iniciativa a Portugal, o Congo pode proporcionar um jogo não de risco total, mas com algumas especificidades nos duelos, na capacidade de atacar o espaço que outras seleções não têm, e a Colômbia com um nível técnico mais semelhante e seguramente com um ambiente adverso para Portugal. Portanto, acho que para a primeira fase foi interessante, até porque deu a Roberto Martínez aquilo que queria, que era jogar mais para a frente no Mundial, na lógica dos grupos. Exatamente. Esta semana o episódio fica por aqui. Apenas dizer que connosco na Sonoplastia esteve o João Luís Amorim. Obrigado por ter estado desse lado. Até breve.